Olá, galerinha do nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Dizer para vocês que é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Dando início ao nosso segundo semestre. Espero que tenhamos mais facilidade, né? Aí nos conteúdos, na questão da interação, da comunicação, né? Sabemos das dificuldades, são grandes, mas tenho certeza com o empenho dos professores, de vocês e dos pais de vocês, iremos ter bons resultados daqui até o final do segundo semestre. Espero que vocês se esforcem bastante, né? Estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, tudo bem? Então tal que essa maneira que eu tento mostrar para vocês os conteúdos já facilita bastante, certo? Então, em tudo que for possível, que tiver ao meu alcance para ajudar vocês, eu vou estar fazendo, tudo bem? Então, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, né? Que é aí no livro de vocês, na página 52, que fala assim, ó, racionalização de denominadores, tudo bem? Então, é isso que nós iremos iniciar, dar o pontapé, né, do segundo semestre, com essa partezinha aí, racionalização de denominadores. Fica aí na página 52 do livro de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Professor, o que é racionalização de denominadores? Primeiramente, vamos entender o conceito de racionalização de denominadores. O que é isso de fato, né? Então, ó, eu coloquei o conceitozinho aqui, eu até escrevi logo para a gente não perder muito tempo, tudo bem? Então, ó, consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais, tá certo? Aí, nesse caso, você já tem que ter aí a ideia, ou relembrar um pouco o que é números irracionais, né? Para poder saber o que realmente precisa ser feito. Vamos lá, repetindo novamente. Consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais. Professor, o que é mesmo esses números irracionais? Números irracionais, pessoal, são aqueles números infinitos, certo? São aqueles números infinitos em que não se obedece um período. Por exemplo, você tem uma dízima, né? 1,444. Então, aí não é um número irracional, porque ele obedece um período. Agora, se eu disser assim para vocês, 2,7894513 reticência, aí é um número irracional, porque, no caso aí, não está obedecendo o período. Para vocês entenderem, colocar bem aqui pequenininho, aqui, só um exemplo aqui, ó. Um exemplo de número irracional. Você tem aqui, ó, 1,5384 reticência. Isso aqui é um número irracional, porque aqui, ó, observa, 5384. Não está repetindo nada aqui, ó, não tem nenhum período repetindo. Entendeu? Se eu botar bem aqui um 3, aí eu boto aqui um 8, aí eu boto aqui um 9, continua sendo um número irracional, porque não obedeceu um período, não tem um período repetindo. Agora, se eu coloco aqui para vocês 1,75775. Às vezes, não, professor, isso aí também é um número irracional, porque ele é infinito. Certo, é um número infinito, porém, ele está obedecendo um período, ó, 75, ó, tem um período que está se repetindo, ó, 75. Entendeu? Então, aqui no caso, não é um número irracional, aqui é um número racional, no caso. Esse aqui é um número irracional, porque ele é infinito, observe que tem as reticências, e tem uma sequência de números que não obedece um período, ó, 5, aí a próxima é 3, 8, 4, 3, 8, 9, entenderam? Então, isso é a diferença. Mas não vem o caso agora para vocês, tudo bem? Eu fiz isso aqui só para você relembrar um pouquinho aí o conceito desses dois, conceitos desses dois conjuntos aí, né? Números racionais e irracionais. Os racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente faz o processo? Olhem aqui. Você lembra que eu falei para vocês que números irracionais são aqueles números que
não tem fim, né? São aqueles números infinitos em que não obedece um período. Se você analisar, ó, consiste em transformar uma expressão com denominador. Quem está no denominador aqui? Raiz de 3. Com denominador contendo números irracionais. Então, raiz de 3, ele é um número irracional. Professor, por que raiz de 3 é um número irracional? Pega a sua calculadorazinha lá e coloque lá, calcule a raiz de 3 para você ver. Que vai encher a calculadora de números e não vai ter fim. Entendeu? Então, isso é um número irracional. Aqui, novamente, eu tenho bem aqui, eu tenho raiz de 10. Também é um número irracional. Mas aqui embaixo, entenderam? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que quando você tiver uma fração em que no denominador possui um número irracional, aí você tem que racionalizar. Esse processo, pessoal, de racionalização é você pegar, transformar, como se fosse fazer uma transformaçãozinha e deixar como sendo uma representação racional. Tudo bem? Então, vamos lá, como é que faz isso? Então, como é que você vai fazer isso aqui? Então, você vai... qual é o processo que faz? Você vai repetir isso aqui. Então, repete. 1 sobre a raiz de 3. Primeiro passo é esse. Aí você, ó, multiplica sempre. Multiplica. Aí, no caso, o que eu vou fazer? Como eu sei que aqui é um número irracional, então eu vou chamar isso aqui de fator racionalizante. Isso aqui é chamado de fator racionalizante, que é o número que eu vou ter que fazer a racionalização. Tudo bem? Aí eu vou ter que multiplicar ele por outro número, né, por alguém que faça com que eu elimine esse radical, com que eu tire esse radical. Então, aqui no caso, eu vou multiplicar por ele mesmo, raiz de 3 sobre raiz de 3. Observe o seguinte, galera. Quando você faz a multiplicação, se eu multiplico o numerador e o denominador, observe que não vai alterar muita coisa. Tudo bem? Não altera na estrutura da sua expressão ou da sua raiz, da sua fração. Quando eu multiplico em cima e embaixo, não altera muita coisa. Como é que diga? Muda a representação, porém não altera na estrutura da fração. Então, no caso aqui, aí fica assim, ó, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Ou então raiz de 9, né? 3 vezes 3, 9. Posso colocar isso aí também, né? Então, bota aqui 9. Então, eu tenho aqui como resultado raiz de 3 sobre, que é a mesma raiz de 9, 3. Pronto. Racionalizei a minha fração. Tá certo? Observe que quando eu faço essa multiplicação por esses caras aqui, não é à toa. É porque o raiz de 3 é o único número que, ao multiplicar o outro raiz de 3, eu vou conseguir eliminar. Entendeu? Eu vou conseguir sumir com esse radical. Tudo bem? Então, a intenção é que você faça a multiplicação por um número, fator racionalizante, né? E aí, esse número que você vai multiplicar, ele vai possibilitar a eliminação do radical, que foi no caso aqui. Observe que embaixo não tem mais radical. Em cima não tem problema. Tudo bem? Em cima não tem problema. Agora, embaixo, tem que eliminar o radical. Tudo bem? No denominador. A questão da racionalização é o denominador. Então, não pode ter radical aqui embaixo. Tá certo? Então, vamos lá, mais um exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui 5 sobre 3 que multiplica a raiz de 10. Então, o primeiro passo é o quê? Repete tudo isso. Então, vamos lá. 5, 3 que multiplica a raiz de 10. Primeiro passo, né? Aí, multiplica, ó, sempre multiplicação. Sempre multiplica por quem? Aí, no caso aqui, não vai precisar você levar o 3. Você vai levar só a raiz de 10. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Por raiz de 10 sobre raiz de 10. Vocês concordam comigo que não precisa eu colocar o 3 aqui, porque na hora que eu fizer essa multiplicação já vai eliminar o radical. Não precisa eu colocar o 3. Tudo bem? Só isso que eu estou fazendo já vai ser o suficiente para eliminar o radical. Então vai dar o quê? 5 vezes, que multiplica 5 vezes raiz de 10 dá 5 raiz de 10 sobre quem? Aí 3 vezes 1, ó, índice, coeficiente com coeficiente, raiz com raiz, radical com radical, né? 3 vezes 1, 3. Aí aqui, ó, raiz de 10 vezes raiz de 10
da raiz de 10 ao quadrado ou raiz de 100, igual eu fiz com 9. Tanto faz, eu vou botar 10 ao quadrado nesse caso aqui agora. Tudo bem? Então, raiz de 10 ao quadrado, certo? Aí, nesse caso, vai ficar como agora? Então, aqui eu elimino, né? A gente já estudou isso aqui. Aí, fica assim, ó. 5 raiz de 10 sobre quem? 3 que multiplica, então aqui eliminou 2, então 10 sai. 3 vezes o 10, né? Então vai dar quem? 5 raiz de 10 sobre quem? 3 vezes 10, 30. Pronto, achei a resposta. Só que observe que aqui dá para me simplificar, não dá não? Dá para me simplificar tudo por 5, ó. Esse cara por 5 e esse também por 5. Observe que quando eu faço essa simplificação é só o de fora, aqui não entra. Então, 5 por 5 dá 1, então deixa mesmo só o raiz de 10, não é isso? Só o raiz de 10. Sobre quem? Aí 30 dividido para 5, 6. Então, aqui é a minha resposta final. Tá certo? Tudo bem? Então, aqui eu já fiz a expressão, racionalizei. Observe que toda vez na resposta, você não vai encontrar radical mais aqui. Ó. Não tem radical e não tem radical. Porque você pegou uma expressão que estava com denominador irracional e fez o processo de racionalização e encontrou uma representação com números racionais. Tudo bem? Aí, galera, bem aqui mais embaixo, eu peguei um exemplo da atividade de vocês, que é na questão 5, na quinta questão, na letra A. Eu vou resolver esse exemplo aqui para vocês, porque aqui no conteúdo de vocês só tem esses dois exemplos. Aí eu peguei isso aqui para vocês não ficarem meio aéreo, para ver como é que faz. Então, vamos lá. Como é que eu racionalizo 1 sobre raiz quinta de 6 elevado ao cubo? Então, o primeiro passo é o quê? Repete, sempre é isso, repete. Primeiro passo é repetir. Então, vamos lá. 1 sobre raiz quinta de quem? De 6 elevado a 3, ou ao cubo, né? Multiplica sempre, você vai fazer isso. Aí, observe o seguinte. Nesse caso aqui, o que você tem que atentar? Então, como eu sei que eu tenho que eliminar esse radical, eu não tenho que eliminar esse radical. Então, um dos princípios da racionalização é você se livrar do radical que está aqui no denominador. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, observe. Qual é o número que eu vou multiplicar? Uma certeza que eu tenho, tem que ser um número com raiz. Isso é uma certeza que eu tenho, tem que ser um número com raiz. Mas qual é esse número com raiz que eu vou ter que multiplicar para poder eliminar esse radical, essa raiz quinta? Então, ora, observe. Se eu tenho 6 que multiplica 3 aqui, então eu vou precisar só multiplicar pelo raiz quinta de 6 ao quadrado. Porque na hora que eu conservar o denominador e conservar aqui a base, somar os expoentes, eu vou encontrar o 5. E, consequentemente, eu vou eliminar. Então, observe. Então, eu vou multiplicar por quem? Por raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Aí, então, se você multiplicou aqui embaixo, então em cima também tem que ser a mesma coisa. Então, raiz quinta de 6 ao quadrado. Agora, preste atenção por que é 6 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? É que não é um número inventado. Tá certo? Então, por que eu fiz isso? Para acontecer isso aqui, preste atenção. Aí fica assim, ó. Uma vez raiz quinta de 6 ao quadrado, fica só ele mesmo, né? Raiz quinta de 6 ao quadrado. Sobre quem? Aí, vamos lá. Aí, aqui, ó, como os radicais são iguais, então fica só assim, né? Ó. Raiz quinta. Aí multiplica de 6 elevado a 3 vezes 6 ao quadrado. Não é? Porque os radicais são o mesmo, então só multiplica os radicandos, que são os que ficam dentro. Aí repete lá em cima, né? Raiz quinta de 6 ao quadrado sobre... Aí olha aqui, ó, fica raiz quinta de 6 elevado a quanto? Ó, multiplicação de potência de mesma base. Ó, conserva a base, que é o 6. Soma os expoentes. Quanto é 3 mais 2? 5. Aí olha que legal que foi encontrado. Agora, do jeito que está aqui, eu posso ou não posso eliminar o radical? Claro que eu posso. Aí vamos lá, então, repete lá. Raiz quinta de 6
ao quadrado, né? De 6 ao quadrado. Raiz quinta de 6 ao quadrado. Aí aqui, ó, elimina aqui, elimina aqui. Aí o 6 sai, aí fica o 6 sozinho. Pronto, aí encontramos a nossa resposta. Entenderam? Então, as demais, as outras que vocês irão encontrar, tem vários exemplos parecidos com essa letra A. Por isso que eu peguei essa letra A desse mesmo jeitinho aqui e resolvi para vocês entenderem. Então, botem na cabeça de vocês, pessoal. A racionalização, você vai fazer de tudo. O processo que você usa para eliminar o radical. Tudo bem? Então, observe aqui, eu tive que multiplicar por 6 ao quadrado, ó, repete o mesmo radical, né? Repete o mesmo radical. Aí eu multipliquei aí eu coloquei 6 ao quadrado, porque na hora que eu conservar aqui a base e somar os expoentes, eu vou encontrar um 5 aqui, que consequentemente eu posso eliminar e o 6 fica sozinho. Tá certo? Então, se baseie as outras questões por essa letra A, que não tem errado, não tem erro. Tá certo? Então, Então, ficamos por aqui mesmo. Bons estudos. E aguardo vocês amanhã, 1h30, tá certo? Toda segunda-feira, de 1h30 até 3h30, irei ficar disponível com vocês para tirar dúvida. Tudo bem? Então, até a próxima e bons estudos.